Eu vou escrever aqui no quadro e deixar listado essas características para que juntos nós possamos jogar num próximo nível. E a primeira característica que eu quero deixar aqui é a de que, vamos lá, errar rápido e aprender rápido. Isso é característica do transformacional. Ele erra rápido, ele aprende rápido. Essa ideia de que, peraí, não, quando estiver perfeito, quando estiver bom, eu começo. Isso daí não é a mentalidade transformacional. A mentalidade transformacional é aquela mentalidade que entende e tem a maturidade para entender que a linha do caminho não é reta. Olha que louco isso. A pessoa, no nível de figurante, ela é assim, ela tá aqui e tem o ponto de chegada. Se a linha não for exatamente assim, ela não faz. Ou seja, ela só faz o que é proposto para ela fazer. Exemplo, fala para ela fazer um negócio, ela faz o que é proposto para ela fazer. Então ela só segue a linha ali, ó. Esse é o papel de figurante. O papel de transformacional tem a ideia tão forte de que erra rápido e aprende rápido, que ele entende que se sai para lá, sai para cá, sai para cá, ele faz e chega mais longe. O papel de protagonista é aquele que ele deixa as coisas melhores, ou seja, ele se desenvolve. Às vezes ele até passa por alguns percalços, mas ele chega ali. Só que ele não consegue passar pelos mesmos desafios que um transformacional passaria. O protagonista, ele deixa as coisas melhores, ele evolui no meio do caminho. Agora, olha que lindo isso que o transformacional faz. Vamos lá. O transformacional é aquela pessoa que, se fizer isso, ele dá um jeito de chegar no próximo nível. Ele dá um jeito de se tornar o que ele deseja se tornar. O transformacional, ele olha para os desafios não como fracassos, mas como parte do caminho, não como... Porque para ele é muito claro que o fracasso e o sucesso não são opostos, que o fracasso é parte, caminho da jornada para chegar onde ele quer. Os nãos fazem parte do caminho e que o contrário do sucesso não é fracasso, é desistência. E ele sabe isso de tal forma que ele transforma as coisas. Ele tem essa mentalidade de errar rápido e aprender rápido. É o que faz ele, inclusive, entrar em ação, enxergar os próximos 20 metros. Pensa sobre isso. Eu, você, podemos não ter necessariamente toda a visão sobre o que vamos querer para a nossa vida, mas eu sei o próximo passo que eu posso dar, e você também. Ah, Romani, eu não tenho nem ideia. Quer ver? Olha que interessante. Imagina que você, sei lá, você deseja viajar para o Nordeste brasileiro e você está morando no Sudeste, como eu moro em Minas Gerais. E se eu quero ir para o Nordeste, talvez eu não sei para onde exatamente eu vou ir na estrada lá. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei o próximo passo. Eu sei, por exemplo, procurar no Google. Ah, não, Romani, não, nem o Google. Beleza, eu sei entrar no carro. E ao entrar no carro, eu sei ligar o carro. Eu sei algum próximo passo que vai me deixar um pouco mais perto de onde eu quero chegar. E se eu errar em algum momento, eu vou aprender com aquilo. Eu começo a amadurecer. E olha, entenda isso. Errar rápido e aprender rápido não significa errar de propósito, não significa a ideia de pensar em fazer mal feito, não. É fazer o melhor que você pode, o melhor de você, dar o melhor de você com as circunstâncias que você tem, para que você possa aprender no meio dessa jornada. Errar rápido e aprender rápido é a mentalidade de entender que todas as pessoas que aprenderam a andar de bicicleta, em algum momento provavelmente caíram ao aprender a andar de bicicleta. Isso aqui é um exemplo? Você aprendeu a andar de bicicleta? Se sim, as chances são que em algum momento, para aprender, você levou algum tombo. E isso faz parte da jornada. Errar rápido e aprender rápido. Isso aqui é tão profundo. Percebe o seguinte, Michael Phelps, para se tornar um medalhista olímpico, nadador reconhecido, ele teve que entrar na água a primeira vez. Ele foi uma criança, ele teve que aprender a nadar. Ele não nasceu nadando como Michael Phelps. Ele se desenvolveu para se tornar o Michael Phelps. A mesma lógica, se você pegar qualquer que seja, o Cristiano Ronaldo, se você pegar qualquer que seja a pessoa, o ser humano que seja, ele teve que começar aprendendo a dar os primeiros passos, a fazer aquilo as primeiras vezes. Se você pega o Usain Bolt, aquele cara que corre pra caramba, cara, ele teve que primeiro aprender a andar. Ele teve que primeiro dar os primeiros passinhos desengonçados e cair andando, assim como você. Então perceba o seguinte, aprender rápido e errar rápido tem a ver com desenvolver essa mentalidade e entender que, peraí, aquele cara genial, ele começou de alguma forma lá no início, assim como qualquer pessoa. Segundo ponto de mentalidade transformacional, a ideia de que o mundo está maravilhoso. O mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu.
O mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu. Esse princípio aqui, ele tem muito a ver com a ideia de entender que você é causa do que está acontecendo na sua vida, que você cria o que está acontecendo na sua vida. Esse princípio aqui tem muito a ver com compreender que o comportamento do outro é fruto da forma que você se comporta com ele. Nossa, olha o quanto isso é profundo. Romane, mas você não sabe, olha o que meu filho está fazendo comigo. Fruto do seu comportamento. Olha como a pessoa está me tratando. Olha isso como fruto do seu comportamento. As pessoas em nível de figurante, ela olha e fala, é injusto, não sei o que, o outro não sei o que. Beleza. A pessoa que tem essa mentalidade, o mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu, fala assim, cara, mas aquele cara é horrível e trata os outros mal, não sei o que. Então, quem pensa, o mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu, nem se relaciona com esse cara. Se ele for ruim mesmo, você nem enxerga esse cara no mundo. Ele não passa no seu radar, no seu viés, no seu filtro. Ele já filtra esse tipo de pessoa. E outra, as pessoas que outras pessoas às vezes chegam e falam assim, cara, esse cara começou a falar mal dele. Esse cara que muitas vezes disseram mal dessa pessoa vai te tratar bem, sabe por quê? Porque você sabe quem você é e você sabe que o seu comportamento gera o comportamento do outro. O mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu, te traz a noção e a clareza muito forte de que, peraí, se as coisas estão como elas estão, é mérito seu. O resultado que você tem financeiro é mérito seu, o resultado que você tem nos seus relacionamentos é mérito seu, o resultado que você tem na sua qualidade de vida é mérito seu. E isso transformacional tem muito forte dentro de si. Ah, Romane, mas eu não sei o que. Papel de figurante, quando você pensa assim. Ah, Romane, mas não sei o que. Você não sabe o quanto meu pai foi duro comigo. Você não sabe o pai que eu tive. Essa fala, se você quiser ter ela, tudo bem. Só que entenda, isso é fala de figurante. E eu não tô dizendo que, cara, a vida foi fácil pro transformacional, não. Eu tô dizendo que ele faz ela ser fácil justamente pela forma que ele lida com as situações. Olha o quanto isso é profundo, poderoso. Olha pra qualquer coisa que acontece na vida de um transformacional, ele lida com essa coisa muito mais como aprendizado do que como desafio. Porque só tem dois caminhos para o transformacional. Ele sempre ganha, porque ou ele aprende ou ele comemora. Isso é a visão de um transformacional sobre o mundo. Aconteceu coisa boa? Comemora, celebra. Aconteceu coisa ruim? Aprende com aquilo. Isso, inclusive, tem fundamentos até na filosofia, no estoicismo, por exemplo. Essa ideia de o mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu. De olhar para as situações, entender que você cria aquilo para a sua vida, entender que, peraí, você é muito mais causa do que consequência e que, cara, se acontece momentos desafiadores, aquilo vai te preparar, vai transformar em um ser humano melhor, e é melhor que você olhe assim, do que ficar reclamando da situação. E se acontece coisas boas, agradeça. E essa filosofia aqui faz com que você possa criar muito mais oportunidades para a sua vida. Inclusive, essa próxima é justamente a ideia de que oportunidade se cria. O transformacional tem isso muito forte dentro dele. Oportunidade se cria, oportunidade se cria. Esse princípio de que oportunidade se cria é justamente a ideia de que você não precisa depender da sorte. Romane, então quer dizer que sorte não existe? É óbvio que existe. Existe sorte. Quer um exemplo? Eu dei sorte de não nascer num local muito pobre da África, onde eu não teria acesso nem à internet, nem nenhum tipo de conhecimento que eu tive. Mas, apesar de, percebe histórias como quem já assistiu aquele filme, O Menino que Criou o Vento, inclusive uma recomendação. A ideia é que eu posso fazer o melhor que eu posso com as situações que eu tenho para transformar as coisas. Essa é a mentalidade do transformacional. Ele entende que oportunidade se cria. Não é aquele tipo de pessoa, as coisas vão acontecer para mim e se não aconteceram foi injusto. Olha essa metáfora. Imagine um navio que você está esperando ali que passe. Imagine que todas as pessoas do Brasil estivessem vivendo na beira de um porto. E cada pessoa tivesse um propósito, que fosse para ir para um país diferente. Exemplo, que o João tivesse o propósito de ir para o Egito, e o José o propósito de ir para a França, e você o propósito de ir para os Estados Unidos, por exemplo. Então, imagine essa situação. Aí o João, ele pode ficar lá parado, esperando a vida passar, as coisas darem certo para que apareça um navio e esse navio vai falar assim: ô João, vem aqui que nós estamos indo para o Egito, você quer carona? O João espera essa oportunidade. E às vezes a oportunidade não acontece, aí o João reclama da vida que ele não teve oportunidade na vida. Enquanto que o José, que deseja ir para a França, ele começa a fazer um pouco diferente.
ele começa pelo menos pedir informação. Ele começa a falar assim, cara, como que eu chego lá na França? Ele começa a falar assim, ó, quais épocas que passa mais navio que leva para a França? Enquanto que o José nem sai de casa, muitas vezes ele sai. Então, às vezes, passou navio que ia para o Egito e ele nem viu. Então, o José, ele olha ali e ele começa a entender, peraí, eu posso ir para a França porque eu vou entender aqui os princípios e dar um jeito de entender quando o navio para a França passa e vou fazer isso acontecer. Ele fica mais atento a essas oportunidades. Ele não fica em casa esperando alguém contar para ele que dia que o navio vai passar. Ele busca informações, ele se desenvolve e de alguma forma ele tem muito mais chances de chegar até a França. Agora, eu quero convidar você, no papel de transformacional, não esperar nem que o navio passe. Você pode construir o seu navio se você quiser. Você pode questionar o status quo e pensar em ir de avião ao invés de navio, enquanto que as outras pessoas estão lá pensando só na possibilidade do navio. Por que não fazer diferente? Por que não transformar as coisas? Santos Dumont não questionou e inventou o avião? E essa oportunidade que se cria tem muito a ver com isso. Peraí, Romani, mas e se eu não der sorte? Mas e se você treinar a sua tripulação? E se você começar a aprender a língua que você quer aprender que você vai precisar antes de ir para lá? E se você começar a entender sobre navegação? E se você entender e fazer o que for preciso para chegar onde você quer chegar? Ou que seja sobre voos e assim por diante. O papel transformacional é aquela pessoa que ele não está esperando o navio passar. Ele cria a oportunidade do navio, ele cria o próprio navio, ele treina a própria tripulação. Ou ele vai de avião, ele aprende a pilotar o avião se for necessário. O papel de transformacional, ele entende isso muito forte, de que oportunidade se cria. E é aquela questão, todo mundo quer uma porta aberta, mas quantas portas você está abrindo para que o universo conspire a seu favor? O transformacional, ele abre portas. O transformacional, ele abre mais portas do que provavelmente qualquer outro tipo de pessoa que não seja transformacional. Por quê? Porque ele sabe que ele não pode depender da sorte. Então, abrir portas, fala, nossa, parece que as coisas são mais fáceis para ele. Todo lugar que ele vai tem oportunidade. É claro, ele abre portas, ele gera oportunidade para outras pessoas. Então, tem pessoas que vão ficar gratas de dar essa oportunidade para ele, porque ele abre portas. Todo mundo gostaria de uma porta aberta, mas quantas portas você está abrindo para que o universo conspire a seu favor? Vou te dar um exemplo. Olha, tem gente que chega e fala assim, Romani, eu gostaria de uma oportunidade, eu gostaria de trabalhar com você e eu sei fazer, um exemplo aqui, criação de artes. Aí o cara chega me vendendo o trabalho dele. Beleza, esse papel, pelo menos ele tentou buscar alguma coisa. Mas isso não é mentalidade transformacional. Oportunidade se cria é a ideia de que, peraí, ao invés de esperar, pedir algo, pensa isso. Eu já gerei valor para outra pessoa antes de pedir algo em troca? Isso é muito forte. Olha que legal. Se eu sei que oportunidade se cria, imagine que eu vou fazer esse mesmo pedido sobre trabalhar com design para alguém. Eu chego, olho sobre o perfil da pessoa, as coisas da pessoa e eu mando um portfólio com várias artes já prontas. Eu falo, olha, isso daqui eu preparei, é um presente para você, e fala sobre o perfil, algumas coisas, algumas ideias que você trouxe e fala, olha, se você gostou, depois você me fala que a gente pode fazer mais dessas por um preço X ou alguma coisa, ou você me fala, me dá um feedback aí, conversa com a pessoa vai te agradecer e você tem muito mais chance de fechar um negócio com ela. A mesma coisa vale para tudo na vida. Todo mundo gostaria de uma porta aberta. Quantas portas você está abrindo para que o universo conspire a seu favor? O figurante é aquele que sai pensando assim, eu vou entregar currículo nos lugares. E aí ele não tem oportunidade, ninguém me dá oportunidade. O transformacional, ele não sai pensando em entregar currículo só nos lugares, não. Isso é o mínimo. Isso daí, para conseguir um trabalho, ele cria oportunidades. Imagina que o cara vai trabalhar de pedreiro. Ao invés de falar assim, ó, meu currículo, tá louco. Ele chega e ele mostra, ele sabe que ele gera resultado. Ele pode chegar num local e falar, faz o seguinte, eu vou trabalhar aqui 2 dias para você e se eu não for o melhor pedreiro daqui, você não precisa nem me pagar nada. A ideia de ambição e contribuição. Romani, o que é isso de ambição e contribuição? Ambição e contribuição é basicamente aquela ideia de dar e receber, mas eu gosto mais dessa analogia de ambição e contribuição. Ambição é a ideia de pensar em se amar, a ideia de pensar em querer mais e melhor. Lembrando que ambição é diferente de ganância. Ganância é pensar em querer só para si e tomar do outro. Ambição não é isso. Ambição é querer mais e melhor, é querer crescer e que o outro também possa crescer. Um exemplo disso, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi era ambicioso,
Mahatma Gandhi era ambicioso porque ele desejava libertar a Índia, ele queria algo mais e melhor. Mas ele não era ganancioso de pensar em roubar do outro para ter. A mentalidade da pessoa que tem ambição é que para ele ganhar, ele tem que ajudar outras pessoas a ganharem. Isso é um dos princípios do movimento transformacional. Isso é uma das mentalidades do transformacional. Ele sabe que se ele quiser ganhar, ele precisa ajudar outras pessoas a ganharem. Enquanto que aquela pessoa que tem mentalidade de escassez, ela pensa que para ela ganhar ela tem que tirar de alguém. Não! O transformacional sabe que para ele conseguir crescer, ele tem que ajudar outras pessoas a crescerem no meio desse caminho. Isso é a mentalidade transformacional. E ambição e contribuição, vou até escrever aqui, ó. Ambição e contribuição. Isso daqui, se você aprende a equilibrar, isso transforma a vida como um todo. Por quê? Ambição é a ideia de querer mais e melhor, como eu disse aqui, querer se desenvolver, pensar em você também, se amar. E contribuição é a ideia de dar de volta, de gerar valor para o outro, de buscar solucionar problemas para o outro, de buscar de alguma forma fazer com que a vida das outras pessoas também sejam boa. Então, olha o quanto isso é lindo aqui. Quando você consegue contribuir e ao mesmo tempo você se ama e pensa em crescer, nossa, parece que a vida é mais fácil, mais leve para as pessoas que são assim. E percebe agora uma pessoa que tem só ambição e não tem contribuição. A pessoa pensa muito nela, ela pensa muito em só crescer e tal, e ela não tem aquilo de dar de volta, não tem aquilo de olhar para o outro, de ter empatia com o outro. Cara, se tem só ambição, parece que as coisas são mais pesadas, parece que as coisas são mais difíceis. A pessoa pode ir até crescendo, mas é tão pesado, tão mais desafiador. É tão, sabe, pensar em crescer e crescer que aquilo parece um peso. Agora, se a pessoa, por outro lado, só tem contribuição, não tem os dois, o certo pro transformacional é ter esses dois aqui. Se o cara tem só contribuição, o que acontece? É aquela pessoa que ela pensa no outro, mas não pensa nela. É aquela pessoa que ela tá pondo o outro tanto em primeiro lugar que ela tá perdendo a própria identidade. Isso é tão profundo que se em um relacionamento isso está desequilibrado, os relacionamentos tendem a acabar. Use isso como princípio de vida, ambição e contribuição. As pessoas vão olhar para você com muito mais respeito, você vai olhar para você com muito mais respeito. Isso te dá mais possibilidade de crescimento. Esse princípio aqui é extremamente poderoso. E vamos lá. Agora o quinto princípio. O quinto princípio é eu sou o prêmio. Eu sou o prêmio. Olha, esse princípio aqui é um princípio que é uma filosofia de vida. Só isso daqui também, caramba, o quanto isso melhora a autoestima de alguém, o quanto isso gera amor próprio em alguém. A mentalidade de que eu sou o prêmio é a seguinte, vem da seguinte questão. Imagina num relacionamento. Você já teve um cara esquisito que ficava atrás de você, que você não queria se relacionar com aquela pessoa, mas ela não largava do seu pé e você olhava e falava não, porque você se via como prêmio. Ou uma mulher esquisita que ficava correndo atrás de você, se você for homem, exemplo. Tô dando exemplos aqui para que você entenda essa mentalidade de seu prêmio. É você olhar para você e se valorizar no processo, de tal forma que você entende que se alguém diz não para você, essa pessoa não está dizendo não para você, ela está dizendo não para ela. Quem sai perdendo é ela. Isso tem a ver com amor próprio, isso tem a ver com autoestima, isso tem a ver com autoconfiança. Eu não estou dizendo que você precisa menosprezar, nada a ver com isso. Estou dizendo que você precisa se valorizar, que são coisas diferentes. E olha o quanto isso é lindo. Eu sou o prêmio. Imagina num processo não só em relacionamento. Imagina em qualquer coisa que você vai fazer. Exemplo, oferecer o seu trabalho. A pessoa que não tem essa mentalidade de eu sou o prêmio, ao oferecer o trabalho, ela tem a ideia maluca de que se ela oferecer o trabalho, a pessoa vai pagá-la e aí a pessoa, coitadinha, ela não tem dinheiro para pagar e aí não sei o que, e essa mesma pessoa que está falando que não tem dinheiro para pagar, de repente ela está comprando outras coisas que não necessariamente são prioridades para a sobrevivência. Você percebe a pessoa comprando uma televisão, um tênis, um sapato, uma roupa, sei lá, alguma coisa, ou que não necessariamente é investir em você. Por quê? Porque ela não viu valor no seu trabalho, porque você não viu valor no seu trabalho, porque você não se viu como prêmio. Se ver como prêmio tem a ver com a mentalidade de que, peraí, se a pessoa não quiser, quem sai perdendo é ela. Exemplo prático disso. Existe um movimento transformacional, a comunidade, tem milhares de membros ativos lá. Isso é tão forte que se alguém chega e fala alguma coisa, ou que não deve ser feito assim, ou que não sei o que, não sei o que, não sei o que, cara, você está muito mais tranquilo, porque você sabe quem você é.
você inspira segurança, você exala essa autoconfiança, essa segurança, você exala, sabe assim? Você tem convicções sobre quem é você, sobre o que você quer pra você, isso é muito forte, essa ideia de eu sou o prêmio, sabe? Você não se deixa levar por qualquer papinho, não.